Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, sou do Jefa Sorocaba, muito obrigado pelo carinho da sua audiência na noite de hoje. Lembrando que estamos transmitindo nos nossos dois canais oficiais, vou colocar aqui na tela para vocês, no nosso YouTube, o Jefa, youtube.com/Jefa Sorocaba, e no Facebook, facebook.com/Jefa Sor. São os nossos dois canais de transmissão, então você pode acompanhar as nossas palestras, sempre por esses dois canais, tanto ao vivo, como também depois gravados. Nossas palestras ficam lá gravadas para você poder assistir depois. Antes da gente iniciar a nossa palestra da noite de hoje, vamos então fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo pela noite de hoje, por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos. Que seja uma noite de muita luz, de muita paz, Senhor, para todos nós. Os nossos amigos espirituais que nos acompanham, que auxiliam o nosso trabalho, estejam presentes mais uma vez, iluminando e abençoando a todos aqueles que estiverem nos assistindo, tanto ao vivo, como depois a nossa palestra gravada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje eu estou aqui, como vocês podem ver, eu coloquei aqui na tela para vocês. Hoje eu estou com a nossa companheira do Jefa, Vanessa Rodrigues, e também o Chorão. Estamos em 3 pessoas aqui na nossa live, né, Vanessa? Boa noite. Olá, boa noite a todos. Chorão, a Vanessa é minha esposa, o Chorão é o nosso cachorrinho. De vez em quando, às vezes... Um dos, né? Temos outros aqui no nosso quintal. Às vezes nas transmissões o pessoal ouve alguns latidos, né? Um deles é o Chorão. Hoje, milagrosamente, ele está dormindo no colo da minha esposa Vanessa, não sei se dá para vocês verem aí, e milagrosamente ele está dormindo hoje. Não sei se é porque a nossa convidada hoje é uma veterinária, né? Talvez por essa razão, o Chorão esteja dormindo. Então hoje, para nossa alegria, né? A gente está recebendo aqui, vou colocar na tela, né? Hoje a tela é dividida em 3 aqui. Estamos recebendo aqui a companheira Camila Marques, ela é médica veterinária, lá de São Bernardo do Campo, e gentilmente atendeu o nosso convite aqui para fazer a palestra de hoje. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda aqui ao Jefa Sorocaba. Boa noite, muito obrigada aí pelo convite, Wilson. Vou aproveitar e já vou agradecer ao João e à Cleide, né, que também são do Jefa e da CEAM, que fizeram esse intermédio, estão sempre no meu coração. Nem sei se eles estão aí, mas já mandando um beijo e um agradecimento a vocês e a eles. Estão, e a gente segue junto aí. Até mandar um alôzinho aqui pro pessoal do YouTube, né? Bastante gente já conectada. A Roseli Martins, a minha mãe. Bem-vindo! Tá conectada a minha mãe, meu pai e o Huguinho também, que é o mascotinho do Jefa, tá? A Rosana Freire, de São Bernardo do Campo, tá na sintonia também. Grande abraço, Rosana. A Fernanda Fini, que é do nosso grupo. A Marisa Sigemato. A Gabriela Camargo, do nosso grupo também. A Giovanni Provedel. A Elisângela Pinceta, de Canela, Rio Grande do Sul. Grande abraço, Elisângela. A Silvia Leme, do nosso grupo, do grupo do Jefa, né? A Vera Lúcia Teixeira, de São Paulo. Grande abraço, Vera. Aliás, o pessoal que estiver mandando um alôzinho aqui, manda de onde vocês estão nos assistindo, né? Às vezes nem todo mundo é de Sorocaba, né? Às vezes são de outras cidades também. Manda de onde você está nos assistindo. A Vera Lúcia eu já falei, a Camila Capellini, a Cleide Oliveira e o João, os dois estão assistindo lá, mandando um grande abraço para você, Camila. Esse é o pessoal do YouTube. No Facebook, por enquanto, não tem ninguém conectado aqui. Se alguém estivesse nos assistindo pelo Facebook, manda um alô aqui e a gente fala no ar aqui, manda o nome de todo mundo, tá bom? Camila, mais uma vez, obrigado pela presença, né? Só para apresentar a Camila para o pessoal, ela é médica veterinária, ela é terapeuta integrativa, e inclusive é o tema da palestra de hoje. Vou até colocar aqui a claquete, né? O pessoal que acompanhou as nossas divulgações. Então a Camila ela é médica veterinária, terapeuta integrativa, formada pela Uniban em São Paulo. Ela utiliza várias técnicas, né, terapêuticas, como florais de Saint-Germain, reiki, acupuntura e cromoterapia. Atua nas áreas de clínica médica, terapêutica e energética de animais domésticos, silvestres e aquáticos. E além de tudo, é psicanalista. Camila, para o pessoal que está nos acompanhando, muita gente desconhece, né, algumas dessas técnicas, né? Então eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo o que faz um terapeuta integrativo, Camila. Bom, eu já peço, se vocês ouvirem alguns sons, eu tenho alguns animais em casa, então pode ser que eles queiram participar, né, do nosso
encontro de hoje. Bom, para a gente entender isso, a gente vai precisar passar por uma grande coisa, e até eu vou rever o que a doutora Ivênia falou na aula dela, porque eu estava presente também. A gente tem na graduação de veterinária a formação do veterinário clínico, seria mais ou menos correlacionado, Wilson, ao clínico geral. Então, esse veterinário clínico, ele vai entender as doenças, os órgãos, os melhores remédios, os tratamentos que devem ser feitos, além da parte de vacinação e banho. Quando a gente pensa no outro lado, na integração, é o quê? Você vai considerar também a biografia de vida do animal. Então, de onde ele veio, quem foi a mãe, quem foi o pai dele, onde que ele estava, em que ambiente, ele foi abandonado, ele foi vendido, ele foi adotado. Então, a gente vai considerar isso e vai considerar também todas as coisas que aconteceram na vida dele. E aí, a gente integra. Então, a gente integra tanto a parte médica, no meu caso como veterinária, quanto a parte integral, que são pensamentos. Nos animais, a gente tem o desenvolvimento que está começando do corpo mental, da capacidade de pensar. Se a gente for ver esses novos filhotes, estão vindo aí muito fortes, né? Mas o animal tem muito forte as emoções. Então, para o animal, a gente vai considerar as emoções, a parte física e tudo que pode ter gerado aquela doença, e não apenas o órgão e o sintoma que ele está demonstrando. Então, é isso que a medicina veterinária integrativa e as terapias integrativas buscam integrar no mecanismo de cura. A parte física, a parte emocional, a parte mental, os pensamentos, o ambiente em que esse animal e que essa pessoa está inserido, para que a partir do conjunto a gente consiga trazer o melhor tratamento, a melhor técnica. E uma coisa que eu já vou até falar aqui, Wilson, a gente vai complementar, integrar a medicina, os remédios. A ideia não é você parar de dar um remédio para o seu animal, mas usá-lo com sabedoria. Lembrando que eu já peço até desculpas, e até uno o meu discurso com a doutora Ivênia, porque os veterinários, eles são treinados para prescreverem remédios. Então, não assuste se você vai no médico e ele passa 5 remédios para você, ou o veterinário também, porque nós somos treinados a isso. Então, alguns estão despertando. Se não for para terapia integrativa, para a área do bem-estar animal também. Então, eu acredito que é isso, Wilson. Legal. A Vanessa tem uma pergunta para você, Camila. Vamos lá. Camila, e você como veterinária integrativa, como é que você enxerga os outros profissionais? Por exemplo, a gente sabe que quando a gente vai levar o nosso tutelado para uma consulta veterinária, é como você falou, eles são ensinados para prescreverem remédios, né? Eles assustam, eles se comportam bem. Qual tem sido assim, a reação deles? Não sei se você tem contato com outros, né? Que não são integrativos, mas quando você fala, por exemplo, eu quero tratar meu animal com uma acupuntura ou com um fitoterápico, que assim, o dia que a veterinária que cuida deles veio aqui, ela meio que deu uma assustada. Eu falei, viu, não quero tratar gripe com remédio, eu quero tratar com fitoterápico. E como tem sido hoje em dia essa interação? Como é que eles têm reagido? Porque às vezes isso parte do tutor, né? O que acontece, viu, Van, é que a gente teve um avanço. Tem um novo doutor, que é o doutor Google. Então, hoje, o tutor, ele pegou o exame, ele já vai pesquisar na internet. O que acontece? O veterinário, ele já vai prescrever as coisas que ele acredita que são legais, o que ele aprendeu e que está certo a conduta. Só que o que acontece? Muitas vezes, o organismo, às vezes, não dá certo, ou a doença é algo muito crônica. E aí, o que acontece? Fez tudo o que tinha acontecido, e aí ele vai indicar uma acupuntura, uma homeopatia, um floral. Então, eu acho que esse que é o grande caso. Eu, como veterinária, eu acabo apresentando o meu trabalho e promovendo entre os veterinários uma conversa. Porque eu acho que é isso que falta, comunicação. Você falar com o teu colega, discutir o caso e não ficar alfinetando um ao outro. A minha classe não é uma classe tão unida em que você pode falar. E, pensando em terapia integrativa, Van, só tem 2 terapias integrativas que são
exclusivos do médico veterinário, que é a acupuntura e a homeopatia. Então, essas duas terapias só veterinário pode fazer em animais. Agora, as outras terapias, floral, reiki, que estão sendo até reconhecidas pelo Ministério da Saúde, a gente tem um outro profissional entrando, que é o terapeuta integrativo, que está atendendo animais. No meu ponto de vista, o mais grave de tudo isso é quando o terapeuta se acha veterinário e exclui o veterinário. Então, eu trabalho muito na cooperação. Então, a gente junta para o prol do animal. Para você ter uma ideia, no meu caso, quando eu vou atender um animal, eu sempre falo que o sucesso do tratamento vai ter que agir correspondentemente com o sucesso da integração da equipe, que é o veterinário clínico, eu e o tutor, em prol do animal, e a partir daí a imunidade, o corpinho dele reage. Se existe briga, e briga muitas vezes de ego e tudo, é bem complicado. Então, essa é a minha experiência aí para partilhar com vocês. Então, se você que está assistindo é terapeuta integrativo, quer atender animais, busque sempre um veterinário que seja seu parceiro. Porque, realmente, tem muitos terapeutas, isso eu nem sei se estava no tema, mas já que a Vanessa puxou esse tema, né? Então, vou falar, Wilson. Mas tem muitos terapeutas integrativos que estão atendendo animais, estão sendo processados por veterinários, denunciados por veterinários. Isso eu não vejo como de todo ruim. Eu vejo que é um aprendizado para que a gente possa se unir. Então, você quer atender animal, você tem que ter um veterinário junto. Da mesma forma, eu quero atender idoso, eu tenho que ter um geriatra junto, sabe? Então, vamos unir as classes para que a gente possa trabalhar pelo bem do animal. E eliminar o máximo do ego, da materialidade, que está muito envolvida também nesse nosso campo. Acho que é isso. Completando aí o que você disse, Camila, assim, todo bom terapeuta, ou, né, bom terapeuta que se preze integrativo, ele sabe que ele, por si só, não pode dar diagnósticos. Então, independente dele ter ou não a parceria com um veterinário, por exemplo, ele tem que ter o diagnóstico do veterinário antes de sugerir qualquer tipo de terapia, de tratamento, de integrativa para tratar aquele animalzinho, né? Então, acho que isso é fato, é ponto pacífico, e a primeira coisa, se você chega, né, no espaço de um terapeuta e você não tem diagnóstico e ele não pergunta, viu, você foi ao médico ou você foi ao veterinário, viu, saia correndo dali, né? Fuja daquele terapeuta, porque ele vai comprometer sim, né? Ou pode comprometer sim o tratamento. Mas você, como terapeuta e veterinária, você já tem a condição de dar o diagnóstico, por exemplo, desse animalzinho, desse tutelado, né? Como é que você faz para decidir, qual critério você utiliza para decidir qual tipo de terapia você vai aplicar? Ou cada caso é avaliado de forma isolada e aí você se utiliza do melhor recurso para tratar esse animal? Como é que você faz essa seleção? Ótima pergunta, Van. Só para complementar o que você disse, normalmente para o terapeuta integrativo, o animal já vai chegar com um diagnóstico. Então, ele já chega com histórico. Uma coisa que eu falo, uma dica que eu dou para os tutores que estão assistindo é que vocês falem a verdade, tá? Porque tem muitos tutores que dão remédio por conta para o animal, sabe? Então, foi no veterinário há 3 anos, o animal apresenta sintomas parecidos e repete o remédio. E aí chega na Vanessa, por exemplo, e fala que foi o veterinário que prescreveu e tudo. Então, isso é uma coisa para que a gente trabalhe sempre, sempre, sempre na verdade. Por mais difícil que ela seja, a gente trabalha. Teve uma vez que eu fui atender um tutor, e que ele tinha dado pão para o animal. E o animal tava... Não é que não... assim, eu sou muito naturalista. Então, assim, pão não pode? Não pode. Mas tem animais que acabam comendo. Então, aí você vai perguntar, deu alguma coisa diferente? Ele fala, não. E aí, depois você pergunta de outra forma, ele já traz o pão. Então, quer dizer, a verdade sempre vence. Em relação ao que você perguntou, o que é interessante entender? Cada profissional é de um jeito. Eu, particularmente, uso o combo, viu, Van? Eu não tenho essa coisa de ter tal terapia, usá-la separadamente. Então, como que eu faço? Eu normalmente atendo o animal e o humano juntos.
Nesse propósito, eu converso e peço para contar a história do animal, depois contar a história do tutor, e a partir dali eu vou trazendo a melhor terapia. Então, normalmente, o protocolo que eu passo vai ter o reiki, vai ter o floral de Saint-Germain, vai ter a cromoterapia, eu uso muito a questão da musicoterapia, e como veterinária, às vezes eu mexo na alimentação, dou algum suplemento natural que eu posso dar, então vou dando uma orientada nesse sentido. Em relação aos remédios, eu sempre pergunto se o tutor tem um veterinário clínico ou não, porque muitos vêm desiludidos do veterinário, e eu confesso que eu não sei se é verdade o que eles contam, porque muitas vezes as histórias são horríveis dos colegas, ou se de repente aquilo foi equivocado, tem muito tutor que passa por vários veterinários, então eu sempre pergunto, tem um veterinário clínico? Tem. Aí fala, é o Wilson, o doutor Wilson. Aí o que eu faço? Me passa o telefone do Wilson, que eu vou conversar com ele sobre as medicações, e aí eu passo todas as naturais. Aí eu entro em contato, ligo, oi Wilson, sou a Camila, acabei de atender aí, Chorão, seu cachorro, né? Acabei de atender o Chorão, e ele me passou os remédios, são esses mesmos, será que a gente pode trocar? Eu trabalho com isso, isso e isso. Confesso para você que dos 100 veterinários que eu entro em contato, já teve 60% que falou, não aguento mais, pode ficar com o paciente. Ou então, alguns não respondem, ou alguns falam, eu quero manter. E eu respeito, porque eu não sou a clínica. Então, a partir do momento que tem um clínico, no meu ponto de vista, é antiético eu assumir esse caso. A não ser que o clínico entenda. Então, até eu dou aula de acupuntura, né? Então, para os meus alunos eu falo isso. Você está lá fazendo acupuntura, o doutor Wilson é um veterinário, você não vai vacinar o animal, porque você é um acupunturista. Se você vacinou o animal, você está sendo antiético, a não ser que o veterinário clínico autorize ou que essa pessoa saia aí de cena, enfim, aconteceu alguma coisa, mas eu mesmo, quando isso acontece, eu ligaria, falava, Wilson, a Vanessa falou isso de você, é verdade? O que eu faço? E aí, por isso que, graças a Deus, eu não tenho briga com os clínicos aqui de São Bernardo, a gente reage muito bem juntos. Acho que é isso. Legal. O pessoal está interagindo aqui. Por enquanto ninguém mandou perguntas, só comentários elogiando você. Tem muita gente que assiste você no seu canal no Instagram. Ó. Por exemplo, a Gabriela Camargo, já assisti várias lives da Camila, está perguntando cadê a flor. Eu confesso, faltou a flor aí para você, né, Camila? Tá dormindo. Tá dormindo? Tá, o Chorão tava dormindo, agora ele levantou aqui. Mas, ó, eu nunca vi o Chorão tão quietinho em todas as lives que a gente já fez aqui, viu? Não sei se é porque você é veterinário, acho que ele deve estar meio receoso de você, ó. A Ana Rodrigues, né? Deus abençoe essa palestra. Estou assistindo com os meus cachorros, a Ana Kim e a Preta Maria. Quem mais aqui? O Carlos César Schreider, ele é do Paraná, não entendi aqui o nome da cidade. O João tá perguntando cadê o peixinho. O Marley Farias é de Marechal Cândido Rondon, no interior do Paraná. O Carlos César Schreider, gratidão, né, pelo link. A Valéria Segala, aprendi muito com a doutora Camila, reiki, cromoterapia, acupuntura, florais para os pets, né, elogiando você também. O Carlos Schreider também, Camila, inteligente, culta, com uma espiritualidade grande, abençoe o amor que você irradia a todos. E o João aqui, o João tá me zoando aqui. O João é suspeito, mas ele tá me zoando aqui. O João é grande amigão nosso, você conhece bem o João, né? Sabe como ele é sarrista. Camila, a minha pergunta agora é a seguinte. Nós aqui no Jefa, né, e também o pessoal aí de São Bernardo, né, do Grupo Francisco de Assis, faz o atendimento espiritual aos animais. E normalmente, quando a gente conversa com os tutores, né, quando a gente tem aquela conversa ali preliminar, normalmente a gente identifica que o grande problema do caso ali, que levou o animalzinho e o tutor ao centro espírita, o grande problema é o tutor. Nas suas consultas, o que você identifica? O maior problema é o tutor ou é o animalzinho? Engraçado. Sabe o que eu tenho? Até a Valéria, um beijo pra Valéria, uma tutora incrível que eu conheci, teve muito tempo aí comigo, com a Kiki e o Chuchu, que eram as calopsitas dela, que hoje estão lá junto com São Francisco. O que é interessante? Quando um animal vem, eu até interajo, eu sei que Marcel Benedetti usa a linguagem dos irmãos menores, por conta do desenvolvimento espiritual do animal.
Mas o que acontece? O animal é o nosso professor, ele tem as emoções muito puras. Quando o ser humano ganha mente, ele ganha todo o mecanismo de defesa dele, os pensamentos que limitam. Então, quando o animal tem uma doença, o que eu costumo falar? Ele traz o seu humano de estimação para mim. E aí, qual que é meu papel? Trazer a correlação. Então, hoje, todos os tutores e animais que chegam para mim vêm com essa vertente. Então, olha, vou falar que não teve nenhum caso que eu não achei correlação. Ou é problema no ambiente, ou é problema que o tutor está vivenciando. E sabe qual que é a coisa mais grave, viu, Wilson, que eu estou vendo? É a questão da repetição das doenças. O animal tem problema de coluna, o tutor tem. Tem problema de rim, os dois têm. E aí, até aí, quando é rim, a gente consegue cuidar, muitas vezes, né? As pedrinhas, quando é coluna também. Mas o que eu tenho pego repetidamente é câncer. O animal tem câncer, eu cuido lá, depois de alguns meses, o humano tem câncer. E não é qualquer humano, é o principal, é quem ele tem mais relação. Então, eu ainda tenho estudado bastante, converso muito com o João e com a Cleide, a questão do animal adoecer pela interação humana, mas como são dois seres que estão interagindo e que trazem sua ancestralidade, biografia de vida, com certeza há uma interação de energia. Então, o convite para quem está assistindo, olha para o teu animal agora e percebe quantas características ele tem sua, ou de quem ele gosta mais. Por quê? Porque o animal aprende por imitação. Então, ele olha aquele humano que ele gosta muito, ele começa a repetir. Então, se o humano gosta de comer, que nem eu tô com um gatinho filhote, que é o Fênix Bastião, que come legumes. Eu sou vegetariana, então ele come cenoura, coisas, porque eu como. Dorme em tal horário, então eles têm isso. Então, eu acredito que o animal é o nosso professor que nos traz. Então, ele muitas vezes chega até mim, eu atendo, e depois disso, o humano fica e ele vai embora. Então, fantástico. Muitos humanos que eu atendo hoje, na clínica que eu faço de atendimento de animais humanos, ficam comigo e só chegaram até mim porque o animal trouxe. Se o animal não tivesse trazido, eles não chegariam. Porque muitas vezes você precisa de alguém ou de alguma coisa para você buscar ajuda e tratamento. E também, viu, Wilson, depois da veterinária, eu fui fazer cuidados integrativos na Unifesp, psicanálise, para eu conseguir me preparar para lidar com o humano. Porque na faculdade de veterinária a gente não tem. Então, se você é veterinário, o veterinário está assistindo e quer trabalhar com isso, olha, eu falo que a gente nunca vai parar de estudar. Então, acredito que é isso, assim, que eu posso contribuir com você. E baseado aí nesse seu relato, né, do cuidado integrativo, né, acontecem casos, você disse que geralmente a doença ocorre no animal e às vezes depois, na sequência, ocorre no tutor também. O contrário também acontece, o tutor chega lá com uma gastrite, tempo depois, ou logo na sequência, o animalzinho também apresenta. E uma outra pergunta, como você tem a questão da psicanálise também, né, desse olhar integrativo, já aconteceu, de repente, numa consulta aí, o tutor chegou com o animalzinho, porque o meu tutelado tá com isso, 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 e de repente você vê que o problema é só o tutor e fala, meu Deus, eu vou tratar o tutor, animalzinho, fique aí que eu vou cuidar do seu do seu curador aí, porque você tá bem, mas o seu tutor aí, né, vai precisar de cuidados. Já aconteceu isso com você? Nossa, já muito, viu, Van? Mas o que acontece? Acontece sim o oposto. O animal, normalmente, o que acontece mais é os dois juntos. Às vezes os dois juntos têm uma doença. Então, a mesma coisa, o mesmo sintoma. Agora, na pandemia, tem muitos animais que estão com insônia, e o tutor também. Muitos animais que estão manifestando isso. Então, é uma coisa comum. O que é interessante a gente dizer de tudo isso? Quando o humano vem, ele já vem com desgaste. Então, eu tive desde de humanos que choraram bastante, até os que vieram putos da vida por conta de outras questões, e aí cabe a mim ter paciência. É que uma consulta comigo é 1h30, às vezes 2 horas de consulta.
totalmente diferente de uma consulta veterinária comum. E aí, dependendo disso, é o reiki que você vai ajudar, uma aguinha com açúcar, um floral, uma cor, uma música que você pode pôr. Tem uma dica ótima, viu, Van, que é a respiração. Então, fazer 3 respirações e voltar para você conseguir entender. Mas esse choro, muitas vezes, é muito mais comum do que a pessoa vir com raiva. E aí, diferente do que a gente está acostumado, meu papel é fazer a pessoa chorar. Então, chora. Ela chora, chora. E aí, depois a gente vai conversar e tem sido uma experiência fantástica. Tanto para a pessoa quanto para mim, porque na hora eu sou a veterinária profissional, fechou a porta, eu choro junto, né? Porque nessa hora você não pode chorar, né? Você tem que ficar séria. Então, você fica séria, você também não pode abraçar, você precisa deixar a pessoa manifestar o que está sentindo. Então, esse que é o meu grande trabalho, acolher o animal e o seu humano de estimação e trazer o que eu puder para poder ajudar. Se a pessoa quiser, viu, também, Van, porque muitas vezes eu passo algumas coisas e a pessoa não faz. Por quê? Porque existe um ganho do animal estar doente, que é o nosso ganho secundário. Então, às vezes, ele vem para mim, mas não quer que o animal melhore. Às vezes, é engraçado que o animal estava morto na cama, assim. E, de repente, tomou o floral, ficou todo animado. Aí a pessoa fala, não, parei o floral que ficou animado. Eu falo, gente, então, assim, é saber o que quer. Então, acho que é isso. Legal. O pessoal interagindo aqui, Camila. A Elisângela, vou do fim para o começo, né? Mas tem perguntas aqui para você também. Ó. A Elisângela, lá de Canela, dizendo que preciso de vocês, do Jeff aqui em Canela. Não temos esse suporte por aqui. Já passei por 4 veterinários e cada um dá um diagnóstico diferente. Acho que o grande lance, né, Elisângela, é você ouvir o que cada veterinário diz, analisar, sempre utilizar o bom senso, como Kardec recomendou na doutrina espírita, né? Ouvir o que cada um disse, ver se tem fundamento o que cada um falou e principalmente agir com o seu coração, né? Com relação ao Jeff aí no Rio Grande do Sul, até eu fiquei de ver para você, tem um centro espírita em Porto Alegre, não sei se é tão próximo aí de Canela, que realiza o trabalho de assistência espiritual aos animais, não sei se é nos mesmos moldes que o Jeff, né? Mas é o que a gente sempre fala nas nossas lives, né? Que cada vez mais centros espíritas possam abrir as portas para os animaizinhos também. Era o grande sonho do Marcel Benedetti, é o sonho que acho que todo mundo que lida com os animais, né? Que os centros espíritas abram, né? Os espíritas abram as suas mentes, assim como muitos veterinários, né? Abram suas mentes para todas essas técnicas, né? Tudo isso que tem aí à nossa disposição para auxiliar os animaizinhos. A Marley Farias, né, dando parabéns pelo seu trabalho. A Célia Gandhi, muito interessante a live de hoje. A Juliana Mariosa, ela é de Pouso Alegre, Minas Gerais, mas está em Cosmópolis. E aí tem uma pergunta para você, Camila, da Silvia Leme, aqui do nosso grupo do Jeff. Acho interessante ter um equilíbrio entre os 2 tipos de tratamento. Em alguns casos, o uso de medicamentos convencionais pode se fazer necessário. Quanto mais pudermos diminuir esse uso, melhor. Realmente é isso, quanto menos produtos químicos a gente der para o nosso animalzinho, melhor para ele, mais qualidade de vida ele vai ter, Camila? Isso vai depender, né? No meu ponto de vista, os remédios, eu concordo com a Silvia, a gente vai usar os remédios com sabedoria. Então, tem hora que não tem o que fazer, tem que entrar com o remédio. O que acontece é, a gente vai precisar estruturar, Wilson, que eu tenho feito nas minhas lives, no meu trabalho, a prevenção, a profilaxia. Não vamos esperar que nós fiquemos doentes para tratar o animal ou para nos tratar. Então, a mesma coisa que a gente pode fazer com a gente, exames, acompanhamento, academia, ar livre, beber água, a gente pode propor para o animal. O grande problema, viu, Silvia, que eu tenho visto, é que também tem o contraponto, os tutores que dão 8 ou fazem 8 técnicas naturais e rejeitam de todo ponto o remédio. E aí o meu papel é estruturar, falar, peraí, então dá uma observada, presta atenção, vê o que precisa, para que a gente também não crie uma resistência bacteriana e para que também, às vezes, o animal deprima tanto a ponto de até o excesso. Isso é fantástico, porque eu peguei até um humano que tinha 7 terapeutas. Então, terapeuta integrativo e tudo. Então, para que o excesso de integrativo ou o excesso de alopático não faça mal. Então, buscar o equilíbrio. E até complementando o que você falou da Eli,
de vários veterinários, a dica nesse caso, olha, uma coisa que o Gilberto fala, o João fala, me enche o saco, é que cada veterinário veio de um planeta. Então, a dica é, escolha o veterinário que você gosta, que você segue, e segue o tratamento. Também não fica pulando de galho em galho, porque senão você só vai gastar e o animal vai ter todo o espírito dele, todo o corpo físico dele desgastado nesse processo de busca, né? No meu caso, eu consigo atender online, viu, Wilson, algumas técnicas. No caso do veterinário clínico, o meu conselho não autorizou atender ainda por vídeo, porque a gente precisa palpar o animal, auscultar, assim na forma do médico. Mas algumas especialidades têm essa condição de auxiliar. Então, Elisângela, acho, né? Vê qual dos 4 que você passou que você sente e segue tua intuição. Pede para o plano espiritual te ajudar, para que você seja orientada, assim como o Wilson disse. É isso. Legal. Ó, o João, né, nosso amigo João, né, tá aqui fazendo uma pergunta. Como está hoje o tratamento, o atendimento para os animais silvestres durante a pandemia, né? Mudou alguma coisa no tratamento para eles, Camila? Então, o problema é que agora a demanda está bem mais baixa dos atendimentos presenciais. Os silvestres, normalmente, eu atendo a domicílio em algumas clínicas parceiras. Então, continua. Mas como a gente está nessa política e muitos dos silvestres não são legalizados para atendimento, muita gente tem receio de levar. Você pode, sim, levar e buscar ajuda. E a mesma coisa que eu falei de cão e gato se aplica a eles. Não espera ele ficar doente. Então, para as calopsitas, tartarugas, normalmente a gente faz 2 consultas por ano para poder ajudar, para poder olhar como está. Então, você pensou em adotar um animal, pensou em ser um tutor, você precisa considerar que você vai sim ter um gasto, você vai sim ter que investir nesse animal, para que a gente possa parar de buscar só quando está doente, para que a gente possa trabalhar em saúde. Então, saúde em todos os níveis. E aí, acredito que é assim, viu, João? Não sei se eu te respondi, mas basicamente é isso. Legal. Tem mais um comentário / pergunta aqui da Ana Rodrigues. Quando o tutor desencarna, o animal consegue um novo tutor. Dá muito amor para esse animal. Ele acaba ficando com as características desse novo tutor. Você falou que às vezes algumas doenças, né, podem ser similares de um animal de um tutor, de um humano, para um animalzinho. Isso também acontece, pegar o jeito do novo tutor? Então, no meu ponto de vista, no meu estudo, no que eu sou inspirada de alguma forma, eu acredito que vai por afinidade. Então, essa morte, muitas vezes, até os livros do Marcel falam isso, né? Que o animal sente antes da pessoa morrer. Então, de alguma forma, ele sente. Essa nova família que o abrigou, de alguma forma, ele vai o quê? Ele vai por afinidade. E dentro da família, ele vai escolher aquele que ele tem mais afinidade. E aí, nesse caso, no meu ponto de vista, sim, ele acaba combinando com alguém, mas é claro que ele vai carregar a biografia de vida dele, que ele veio da outra casa. Lembrando que a incidência de morte do animal logo após a morte do tutor é muito grande também, viu, Wilson? Então, isso é uma coisa a considerar. Muitos animais morrem antes. E o que minha avó falava quando eu era criança, né? Que às vezes, quando vier mal olhado, quando as pessoas invejarem você, às vezes uma plantinha morre, né? Quando você recebe uma visita, né? Isso acontece. E os animais que têm os corpos mais primitivos, como as aves, os peixes, isso também muitas vezes acontece. Então, morte súbita, você precisa olhar também para isso. É uma coisa até que eu trouxe aí de complemento, que eu acho bem legal a gente considerar. Mas esse é meu ponto de vista. Acho que é isso. Legal. A Elisângela, né, tá assistindo a palestra aqui, tá comentando aqui, ó. Quero o contato de vocês depois, né? No nosso, eu sempre falo com a Elisângela. Já escolhi uma veterinária preferida, mas quando realmente precisa, ela nunca está disponível. Infelizmente tem disso, né? Às vezes a gente prefere, né, um profissional, às vezes por N motivos ele acaba não atendendo a gente, e aí a gente fica meio perdido, né? A gente confia às vezes num profissional, por fim ele acaba não podendo atender, né? Enfim, tem muito disso também. Camila, a gente está chegando ao final aqui da nossa live de hoje, né? Porque a gente tem as vibrações à distância agora para os animaizinhos, né? Para o pessoal que nos acompanha.
Se quiser deixar o seu contato aqui ao vivo agora, né, para o pessoal que já conhece você, acompanha você nas suas lives, mas tem muita gente que está te conhecendo aqui hoje, né? Então, se quiser deixar o seu contato, quiser deixar alguma mensagem final aí para o pessoal, fica à vontade, Camila. Obrigada, viu? Muito obrigada, Wilson, muito obrigada, Van, muito obrigada, João e Cleide, todos do GEFA Sorocaba. Espero em breve estar aí presencialmente, né? Conhecendo vocês, quem sabe. Bom, eu faço um trabalho bastante movimentado, tanto para humanos quanto para animais, nas minhas redes sociais. Então, o Instagram é Camila Jarita Vijaya, a minha página no Face, doutora.camila Marques. E o meu celular, depois acho que você pode pôr aí para eles, né? De alguma forma nos comentários a gente põe. Mas eu sou de São Bernardo, então 11 9 9313 7935. Então, a minha dica para você é que você possa se abrir para realmente aprender com esses nossos professores, que são os nossos irmãos animais. Olhar para ele e se livrar também de qualquer culpa que você possa ter por achar que muitas vezes ele está doente por você, ou porque você fez, ou porque você não fez. Não, vamos começar do zero agora. Vamos fazer o nosso melhor e vamos pedir a conexão com o que a gente acredita que é Deus, ou a espiritualidade, ou o mentor, para que a gente possa, sim, crescer, evoluir. Então, esse momento de pandemia, a gente está sendo convidado a ser e conviver muito mais com os animais. Então, vamos também preparar eles para quando a gente voltar a sair um pouco mais, porque eu acredito que vai vir até um boom de distúrbios comportamentais por conta disso. Então, queria muito agradecer vocês, dizer que eu sigo aí a serviço por Gaia. Quem quiser também receber o reiki, depois pode mandar os nomes aí pelo Wilson, que a gente tem um grupo todo dia, né? E aí a gente segue aí. E eu vou ficar para as vibrações, viu, Wilson? Legal. Coloquei aqui o seu telefone no chat do YouTube. Também no chat do Face. Não sei se o pessoal está com alguma dificuldade no Face, que ninguém interagiu aqui. Não sei se está com algum problema. Só a Duda Romani Fini que mandou um boa noite aqui. Não sei se o pessoal deixou mais para assistir no YouTube hoje. Mas deixei o seu contato aqui. Então, se o pessoal quiser entrar em contato com você, deixei aí no chat do YouTube. Depois eu coloco lá na descrição do vídeo, né? Porque muita gente assiste depois, né? A palestra gravada, né? Então eu deixo lá na descrição do vídeo. E fica desde já o convite para você, não só para fazer mais uma live com a gente, que eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante, e quando tudo isso passar, quando finalmente a gente conseguir inaugurar o nosso centro, que você possa também estar presente aqui. Aproveita uma carona do João, o João está sempre vindo para cá, né? Aproveita e vem com ele junto com ele e com a Cleide. Tá bom. João, você me aguarda aí, hein? Quero um lado confortável e um bolinho de cenoura. Um beijo. Obrigada, viu, gente? Então tá bom. Camila, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a todos que nos acompanharam na noite de hoje, em mais uma live aqui do GEFA Sorocaba. A gente vai para as vibrações à distância agora. Antes, a gente vai encerrar a nossa transmissão aqui, sempre fazendo a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a todos os espíritos amigos que estiveram conosco na noite de hoje, que eles estejam presentes nos lares de cada um de vocês, que todos que forem fazer as vibrações à distância agora, o Evangelho no lar, que esses amigos queridos estejam presentes sobre todos vocês. Uma ótima noite a todos. Segunda-feira a gente se vê novamente em mais uma transmissão aqui do GEFA Sorocaba. Grande abraço a todos. Tenham uma ótima noite.